Pai do Senhor, Pernambuco, seja muito bem-vindo aí à live. Vamos esperar o pessoal chegando. Vou compartilhar aqui nos grupos. Boa noite, Pai do Senhor. Denise, Camila, boa noite, Pai do Senhor. Só me confirma se o som tá bom aí. Fecha a porta aí, Carol. Rapidinho. Valeu. Parauapebas. Confirma se o som. Só compartilhando aqui pro pessoal dos grupos entrarem aqui. Portugal. Se vocês puderem compartilhar também com alguém aí que você acha que vai querer, que possa querer aprender, né? A gente vai falar sobre ser discípulo de Jesus. E aí, como é que vocês estão? Temos 8 pessoas. Vou esperar mais um pouquinho. Até umas 7h05, por aí. Eu me esqueci de colocar aqui o tema da aula. Acho que deve estar aqui no banner, né? É, tá aqui no banner. Isaac. Amém, meu irmão. Graças a Deus, esses ensinos têm abençoado a vida de muitas pessoas. O papai tá gravando. Oi. Não quer, não consegue achar dinamite? Não, pai. Ah, é, filho? Vai poder doce mamiche. Tu pede lá pra mamãe ver? Acho que deve ter acabado já, ó. Tá bom, tá bom. É. Vai poder Vê lá com a mamãe lá. Meu. Vai lá com a mamãe. Fechei, senão ele vai vir de novo pra cá. Meu filho, pessoal. Tem 4 anos. Tem 12 pessoas aqui. 12 pessoas. Você já abre sua Bíblia e deixa sua Bíblia aberta. João capítulo 8. Versos... Deixa eu pegar do verso 30. João 8:30. E aí a gente vai desenvolvendo em cima disso aí. Eu vou tentar fazer 1 hora de live. Pra não ficar uma coisa muito cansativa, né? Eu acho que... Não sei se você tem algum compromisso depois.
deixar a chave Pix. Pera aí, deixa eu ver. Agora eu não sei como é que fixa isso aqui. Foi. Pronto. É um e-mail. Quiser ofertar aí, tá fixado. Abre sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 8, no verso 30. João 8:30. E eu vou te falar umas coisas aqui que eu ainda não ouvi muitas pessoas ensinarem. O que eu vou te ensinar aqui hoje. Eu estava lendo essa semana a palavra do Senhor. Além da Bíblia, né? Estou terminando de ler o Evangelho de João. E aí, nessa leitura, olha que eu já fiz muitas pregações em cima disso aqui. Né? Peguei as palavras no original. Né? Porque assim, você consegue fazer um bom estudo quando você vai no original. No grego original. No caso, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui uma coisa. Eu uso um aplicativo chamado My Bible. Tu pode pesquisar aí no Google. My Bible. Não sei se vai... Deixa eu ver se eu mudo aqui o negócio. Ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não sei se vai aparecer. Cadê? Esse aplicativo aqui, ó. Aqui desse canto aqui, ó. Pera aí. Esse aqui, ó. Que o meu dedo tá em cima, ó. My Bible. Pesquisa aí. Ele tem uma bíbliazinha preta e amarela. Tu pesquisa aí. Aí tu vai baixar alguns módulos. Porque aqui tu consegue acessar... a Bíblia nos idiomas originais, né? Aí tu consegue verificar aí no original os sentidos. Aí todas as vezes que eu vou fazer um estudo, eu sempre procuro ver no idioma original, porque quando a gente vai nos originais, a gente tem uma compreensão muito maior do que somente no português, né? E também eu procuro usar mais de uma tradução. Por exemplo, eu uso King James, NVI, NVT, João Ferreira de Almeida. Aí eu vou ver comentários. Então eu procuro expandir assim o leque de opções que eu posso ter na hora que eu vou estudar a palavra. Isso aqui é um conselho para você que quer aprender a palavra, que quer estudar mais. Então você vai ter que ter esses recursos, né? E também comentários bíblicos, né? Tu pode ir atrás. Então vai somando, você vai juntando. Quanto mais conhecimento tu tiver, informações sobre aquilo que você está estudando. Isso aqui eu falo para aquelas pessoas que querem desenvolver uma pregação, né? Um sermão. Agora, se você só vai ler para conhecer uma coisa, mas se você quer desenvolver uma coisa mais elaborada, então tu vai ter que ter recursos para fazer isso aí, tá? Então, em cima disso aqui, eu já fiz muitas pregações já. Só que eu tava lendo essa semana, acho que tá com 2 dias atrás, aí saltou para mim uma pregação em cima disso aqui. Não uma pregação, né? Um estudo que eu acho que é muito importante eu compartilhar com vocês. Então, eu vou falar sobre isso, sobre ser discípulo. Isso aqui é muito importante. Já é 7:05. Tá, vou botar aqui no chat. Aí. Só digitar assim, ó. Lá no Google Play. My Bible. Aí eu já mostrei aqui como é que é o íconezinho. E aí tu pode estar baixando lá. Vai te ajudar muito, tá? Então, a gente vai estudar sobre isso aqui. Acho que eu não vou mais estender muito. Vamos logo entrar aqui, senão eu vou perder tempo. Não vou conseguir falar tudo. Tem muita coisa para falar e desenvolver aqui. Vamos fazer uma oração antes de a gente começar? Deixa eu abrir o estudo aqui. Vamos orar? Vamos fazer uma oração bem rapidinho. Soberano Deus, Pai Santo, te dou graças pela oportunidade de estar aqui nessa noite com essas pessoas. Eu te peço que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre mim para compartilhar, Senhor, da tua palavra. Que essa palavra possa, Senhor, clarear a mente, o coração daqueles que vão ouvir. Que nós possamos sair daqui edificados. Eu peço a ti, Espírito Santo, me dirige, me capacita também. Te peço que capacita cada um de nós, aqueles que vão receber essa palavra, que ela possa penetrar nos corações e possa fazer aquilo que precisa ser feito. Ser conosco, cobre cada um de nós com teu sangue, guarda cada um de nós, seja onde for, as pessoas que estão assistindo, aqueles que vão entrar, aqueles que já estão aqui. Eu te peço ser com eles, guarda a vida deles, cobre eles com teu sangue, cobre a minha vida. Assim eu te peço, em nome de Jesus.
Amém e amém. Vamos lá, vou começar com o pessoal que está aqui. Não vou mais esperar, né? Vamos logo iniciar aqui. Eu acredito que você já abriu a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Vamos pegar do verso 30, tô com a minha Bíblia aberta aqui. João 8:30. Diz assim, ó. Dizendo ele essas coisas, no caso aqui Jesus estava falando com os discípulos. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler até o 36, só para a gente pegar um contexto aqui, tá? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem uma revelação em cima desses dois versos, tá? Verso 35 e verso 36, quando Jesus fala, ora, o servo não fica para sempre em casa. Outras traduções, por isso que é muito importante tu pegar outras versões da Bíblia, né? King James, NVI, NVT, que tu tem outros sentidos dentro dessas palavras, tá? Em outras traduções não tá servo, tá escravo, tá? Então seria, ora, o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre em casa. Então Jesus está dizendo uma coisa aqui muito importante. Não vou entrar nisso aí. Outro dia a gente pode falar, ou tu pode verificar isso aqui e procurar saber que tu vai encontrar um negócio aqui dentro que Jesus está falando. Mas vamos ficar aqui no verso 30, 31 e até o 32. Eu vou pegar esses três versos só para você ver como certos versículos da Bíblia tem muita coisa que a gente pode aprender, que a gente pode extrair, tá? Na aula passada eu falei sobre Tiago 21 e você viu tanto que eu tirei de dentro de um versículo só. Então vamos lá. Verso 30. Jesus disse às pessoas que haviam crido nele: se vós permanecereis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá, o tema que eu coloquei dentro desse estudo aqui é a necessidade de nos tornarmos discípulos de Jesus, tá? E eu quero aqui, primeiramente, derrubar uma ideia que muitas pessoas têm. Muitas pessoas, elas acham que o simples fato de elas receberem a Jesus como seu Salvador, elas já se tornaram discípulos de Jesus. E eu quero chamar a tua atenção para dentro desse texto aqui. Jesus aqui, ele vai falar no verso 31, olha o que ele vai dizer. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Percebe o que Jesus está dizendo? Que as pessoas, se elas permanecessem na palavra deles, elas alcançariam uma posição dentro do reino. O que Jesus está falando aqui, ele está falando de reino. Se aqueles que estavam ouvindo ele pregar, que tinham crido nele, continuassem ou permanecessem na sua palavra, eles alcançariam uma posição dentro do reino dele. E essa posição é de discípulo. Então eu posso dizer que nem todas as pessoas que creram em Jesus, que vieram a crer em Jesus, já se tornaram discípulos dele. Elas estão num processo onde elas vão alcançar o status, vamos colocar assim, a posição dentro do reino de Deus de discípulo. Então nem todas as pessoas, olha só como isso aqui é sério, nem todas as pessoas que estão dentro da igreja, que fazem parte ali de um ministério, pode ter 15, 20, 30 anos dentro da igreja, isso não quer dizer que ela é um discípulo de Jesus. Eu estou falando de posição. Eu não estou dizendo que essa pessoa não tem a salvação. Ela tem a salvação. Porque a Bíblia apresenta que a salvação ela é mediante a fé. Ela vem por meio da graça, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você recebe a salvação. Salvação pela graça. Beleza? Só que para que você se torne um discípulo, é um processo. Exige uma caminhada sua dentro do evangelho e demanda tempo. Então você não se transforma ou você não alcança a posição de um discípulo da noite para o dia. Leva-se tempo. Por isso que eu quero chamar a tua atenção para o verso 30. Por isso que eu comecei no verso 30. Ó. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Então o primeiro passo para você entrar, né, e começar a caminhar com Jesus é a fé. Por isso que a salvação ela é pela fé. Por isso que Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo vai dizer que a vida do cristão, né, ela é de fé em fé, ou seja, fé no início e fé no final. Então você entra crendo,
Você começa depositando a sua fé em Jesus no início. Você começa crendo. E você vai caminhando, né, nessa jornada de fé até o final. Então a porta de entrada ou a exigência para que você entre no reino de Deus é a fé. Por isso que o verso 30 diz assim, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então o ponto de partida é a fé. Mas depois Jesus chama a atenção dessas pessoas que haviam crido nele. No verso 31, dizia, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou que tinham crido nele. Então, Jesus está direcionando essas pessoas não para ímpios, não para incrédulos, mas para aqueles que já depositaram uma fé inicial nele. Tá? Então, Jesus está se direcionando a crentes, porque crente é aquele que crê. Então, essas pessoas, esses judeus já haviam crido em Jesus, tinham entendido a mensagem que Jesus estava falando, eles já tinham entendido. Então, Jesus se dirige a eles, essas pessoas que já tinham crido nele, que já tinham depositado fé nele. Tá? Então, ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E aqui vamos fazer uso do nosso aplicativo, que eu dei aqui a dica para você, My Bible. Se você já tem ele no seu celular, tu pode abrir João capítulo 8, verso 32. 32, né? Vamos pegar o 31, é 31. A palavra no grego permaneceres é meno, que significa referência a um lugar, permanecer ou resistir por um tempo, esperar, não partir, continuar, estar presente, ser sustentado, continuar a ser, não perecer, durar, aturar, sobreviver, viver, em referência a estado ou condição, permanecer o mesmo, não tornar-se outro ou diferente. Olha só como quando tu pega a palavra no original, tu começa a ter sentidos, né? Não é só o permanecer que está escrito no nosso português, tem outros sentidos que são atribuídos a essa palavra. Então isso abre assim a tua compreensão dentro das passagens, né, que tu pode estar usando isso aí. Então quando Jesus fala sobre permanecer, é aquela pessoa que fica, que não recua, que não retrocede. Então o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui é, nem todas as pessoas que estão dentro da igreja, que estão, vamos dizer assim, servindo a Jesus, que creram em Jesus, nem todas as pessoas são discípulos. Elas estão num processo para se tornar um discípulo, né? Deixa eu ler o texto que eu coloquei aqui, que eu escrevi, ó. Nem todos os que estão seguindo a Jesus são seus discípulos. Jesus deixa claro que para se tornar um discípulo, deve-se permanecer na sua palavra. Isso significa que leva tempo para chegar a ser discípulo. Por isso Jesus afirmou, sereis meus discípulos. Deixando claro que não é uma posição que pode ser alcançada, deixando claro que é uma posição que pode ser alcançada mediante a permanência na sua palavra. Então o primeiro ponto que eu quero que você raciocine, que você guarde aí, se você está anotando, nem todas as pessoas que creram em Jesus são discípulos, mas aqueles que começaram a crer podem se tornar discípulos, tá? Então não é porque você creu em Jesus, que você veio e aceitou ele como seu salvador, isso não quer dizer que você é um discípulo. Eu vou te mostrar aqui algumas características, coisas simples do nosso dia a dia que te mostram, que vão provar se você é um discípulo ou não, tá bom? Então vamos lá. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, eu quero desenvolver. Por que precisamos nos tornar discípulos de Jesus? Vou te dar aqui alguns motivos de o porquê você precisa se tornar ou ser um discípulo de Jesus, tá? Jesus diz, verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele vai dar o motivo no verso 32, mas eu não vou usar só esse motivo. Tem um outro aqui que eu coloquei no estudo, que eu acredito que é muito importante, que eu peguei lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, tá? Mas no verso 32, isso aqui foi até tema de campanha, né? Do ex-presidente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só pode conhecer a verdade de Jesus quem se tornou discípulo. Eu quero que tu preste atenção, se tu tá com a tua Bíblia aberta aí, Jesus está fazendo uma construção de ideia aqui, ó. Pode pegar a tua Bíblia aí no verso 30, né? Dizendo-lhe essas coisas, muitos creram nele. Primeiro passo, fé. Segundo, se tornar um discípulo. Terceiro, conhecimento da verdade. Quarto, libertação. Aí eu posso responder, isso aqui talvez responde, com certeza responde, o problema de muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas não conseguem ser libertas. Elas não conseguem alcançar a libertação, não conseguem ter mudança na sua vida. Porque perceba que é uma escada aqui que Jesus está apresentando até chegar na libertação.
Por isso que tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, elas não conseguem vencer a pornografia, não conseguem vencer o adultério, a fornicação, a fofoca ou qualquer outro tipo de pecado. Elas não conseguem vencer, porque elas não compreendem isso aqui. Porque isso aqui é uma construção até chegar na libertação. Jesus liberta sim, mas dentro de um processo. As pessoas pensam que libertação é da noite para o dia. O cara chegou lá, orou, expulsou o demônio e a pessoa está liberta. Tem um processo para que isso seja alcançado. Vou novamente apresentar. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Primeiro passo, fé. Segundo, permanecer na sua palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Já vai entrar mais um ponto que eu esqueci de citar. Primeiro, fé. Segundo, permanência na palavra. Terceiro, se tornar um discípulo. Quarto, conhecer a verdade. Não se pode conhecer a verdade enquanto você não se tornou um discípulo. A verdade do Senhor Jesus Cristo, a verdade de Deus só é aberta para aqueles que são discípulos, que estão no processo de se transformar em discípulos de Jesus. Quando essas pessoas se tornam um discípulo, elas passam a conhecer a verdade, e depois, quando elas começam a ter contato com a verdade, conhece a verdade, ela alcança a libertação. Esse conhecimento aqui, que Jesus está usando a palavra, por isso que eu citei esse aplicativo para você. Se você tem esse aplicativo, pegue aí, no verso 32, clica em cima da palavra conhecer, dá 2 cliques que tu vai abrir o dicionário no Strong. A palavra que Jesus está usando aqui é ginósco. O que significa ginósco? Chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento, perceber, sentir, tornar-se conhecido, conhecer, entender, perceber, ter conhecimento. Agora olha só, expressão idiomática judaica para relação sexual entre homem e mulher. O que significa? O tipo de conhecimento que Jesus está falando aqui, que o discípulo passa a obter com o tempo, é um conhecimento que se adquire mediante relacionamento. Essa mesma palavra conhecer, que você vai encontrar lá em Gênesis, claro, lá está em hebraico, mas o sentido é o mesmo que é usado lá quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva. A gente sabe, quando a gente lê lá o texto, que não foi um conhecimento de ele chegar lá e conversar com ela, não foi um conhecimento que tu adquire por conversa, é um conhecimento lá, naquele contexto, que ele foi para a cama com ela, ele se deitou, manteve relação e gerou um filho. Essa mesma ideia, claro, eu não vou aplicar essa mesma aplicação ao nosso relacionamento com Cristo, mas a ideia por trás, dentro da palavra, porque ela não tem só aquele sentido de relação sexual entre casais, mas dá a ideia de relacionamento entre duas pessoas. É um tipo de conhecimento que você só pode alcançar mediante tempo de relacionamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Muitas pessoas da igreja que eu faço parte, eles conhecem a minha esposa Caroline, né? Eles sabem o jeito dela, conversam com ela. Só que eles não conhecem ela do jeito que eu conheço. Eu estou casado com ela faz 12 anos. Então o conhecimento que eu adquiri da minha esposa, através de um relacionamento que eu tenho com ela, é muito superior ao conhecimento que os irmãos têm só de ver ela no culto, ou de vir aqui na minha casa, conversar, tomar um café. É um tipo de conhecimento. Mas o conhecimento que eu tenho com a minha esposa, ninguém tem. Só eu tenho. Porque eu tenho 12 anos, então eu sei quando ela tá com raiva, eu sei quando ela tá triste, eu sei quando eu pergunto alguma coisa dela, se ela tá sentindo, ela diz que não, eu sei que ela não quer falar, que ela tá sentindo. Quem é casado sabe do que eu tô falando. Então eu tenho um tipo de relacionamento que... eu tenho um tipo de conhecimento que outras pessoas não podem ter. Esse mesmo tipo de conhecimento que Jesus está falando, que o discípulo passa a obter mediante relacionamento com o seu Senhor. E não é um tipo de conhecimento que você adquire da noite para o dia. Eu não adquiri o conhecimento que eu tenho da minha esposa da noite para o dia. Eu levei 12 anos, 5 anos, 6 anos para me começar a conhecer ela. Começar a entender a minha esposa. Da mesma forma ela. Me conhecer e saber o meu jeito, saber como eu sou. Levou tempo. Então a gente precisa entender isso aqui. O tipo de conhecimento que um discípulo pode adquirir do Senhor Jesus Cristo é um conhecimento que leva tempo para ser alcançado, tá? Então por que eu tenho que me tornar um discípulo? Porque se eu não me tornar um discípulo, eu não vou alcançar libertação, que é o ponto final dentro disso que Jesus está falando. Mas eu quero te levar a um outro raciocínio, não era isso que eu queria desenvolver apenas. Por que eu preciso me tornar um discípulo de Jesus? Tá? Teve uma pessoa que perguntou aqui o que é ser um discípulo. Agora o que eu vou te desenvolver vai responder essa pergunta que eu vi aqui no chat, né? Nem sei quem foi que perguntou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi o Gerson. Pastor, o que é ser um discípulo? Agora, nessa outra aplicação que eu vou trazer, tu vai entender o que é ser um discípulo, tá? Por que nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus?
Porque somente o discípulo carrega a imagem do seu mestre. Pessoas que apenas creem em Jesus ainda não têm o caráter de Jesus em suas vidas. Deus ainda não pode ser visto nessas pessoas. Ou seja, a necessidade de eu me tornar um discípulo é porque o discípulo carrega a imagem do seu mestre. Ou seja, se eu sou um discípulo de Jesus, se eu me tornei, as pessoas vão ver Jesus em mim. Então, enquanto eu não me torno um discípulo de Jesus, eu não posso carregar a imagem dele em minha vida. E eu vou te explicar isso aqui com mais profundidade. O propósito de Jesus a morrer na cruz do Calvário, muitas pessoas elas acham que é só livrar do inferno. Tem pessoas que dizem assim, Jesus morreu na cruz do Calvário para te livrar do inferno, para te não ser condenado eternamente. Ele te livrou do inferno para te levar para o céu, para perdoar os teus pecados. Ele morreu na cruz e tudo isso é verdadeiro. Não é mentira. Isso está dentro do pacote, vamos colocar assim, do pacote da salvação. Mas não foi só para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para restaurar a imagem que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden. Não sei se você já leu a sua Bíblia. Abre aí comigo Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26 diz assim, vou ler aqui, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Perceba, quando Deus ele foi criar o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus ele colocou dentro de Adão a sua imagem e a sua semelhança, o caráter de Deus, né? Então, o homem foi criado à imagem de Deus. Quando Adão come do fruto que não era para comer, ele peca. Quando ele peca, ele perde essa imagem fica corrompida dentro dele. Ele perde aquela imagem perfeita, aquela pureza que ele tinha de Deus. Não somente isso. Quando Adão peca, ele perde o governo. Aqui no texto, no verso 26, olha o que ele vai dizer. Conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando Deus fala, né, Deus fala, governe, domine, ali ele está falando de governo. Quando Adão ele peca no jardim, ele perde o governo. Por isso que lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás chega até Jesus para tentá-lo, ele oferece o poder. Ele oferece poder a Jesus. Ele diz assim, tudo isso eu te darei, os governos do mundo, se prostrado me adorares, porque a mim foi dado. Aí eu pergunto, em que momento foi dado ao diabo o governo da terra? Lá no jardim, quando Adão peca e ele come do fruto, ele perde essa autoridade, esse governo que ele tinha. Isso é passado a Satanás. Satanás agora passa a governar. Ele tem um governo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Jesus, quando ele estava prestes, lá no Evangelho de João, quando ele estava prestes a fazer o seu sacrifício, Jesus vai dizer bem assim, é vindo o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu a autoridade de Satanás sobre o mundo, sobre a terra. Por quê? Porque Adão tinha perdido o governo lá no jardim, né? Só estou dando aqui um bônus, porque eu não vou focar dentro disso aqui, só para você entender, abrir mais a tua mente sobre isso aí. Quando Adão peca no jardim, ele perde o governo, que eu já falei para você, e perde a imagem que ele tinha de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança. Então essa imagem, essa semelhança foram perdidas lá no jardim. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele morre para restaurar, né, tudo aquilo que foi perdido. Então Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele restaurou o governo que o homem tem sobre a criação de Deus. Esse governo, eu já vou entrar por outro caminho, né? Mas aí eu já vou te dar aqui um bônus para ti já pegando isso aí. O governo de Deus em nossa vida, o governo do mundo, da natureza, ela é, vamos dizer assim, estabelecida na nossa vida através da oração. Cristo já conquistou na cruz do Calvário e ele deu a nós. Por isso que você vai ler na Bíblia, em Efésios, capítulo 2, verso 6, diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ali é governo, ali é autoridade, que foi conferido à igreja, foi conferido àqueles que nasceram de novo, que receberam a salvação. Então esse governo que foi dado por meio de Cristo, nós conseguimos, vamos dizer assim, operar neles através da oração. Então a oração é uma questão de governo. Então tu pega essa chave e tu pode estudar depois isso daí um pouco mais. Eu não vou ir nessa linha, que senão eu vou me perder e vou sair daqui do estudo. Mas quando a gente vai falando, vai sabendo várias
várias coisas que a gente pode estar aprendendo, tá? Então vamos lá. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para restaurar a imagem, o governo que eu já falei para você e a imagem que foi perdida. Então todas aquelas pessoas que nasceram de novo, elas têm a possibilidade de restaurar essa imagem dentro dela. Essa imagem, a princípio, ela é restaurada no espírito. Quando você crê, você recebe a imagem do Senhor Jesus Cristo no teu espírito. Só que essa imagem não é restaurada de imediato na tua alma e nem no teu corpo. É um processo a ser desenvolvido para que essa imagem seja restaurada na tua alma e no teu corpo. No teu espírito ela foi restaurada e ela pode ser expandida e crescida, tá? Eu falo sobre isso no meu curso A Tricotomia Humana. Não sei se você já adquiriu, mas eu ensino sobre isso. Colossenses 1:27 vai deixar isso aqui muito claro. Se você quiser anotar aí, ó, Colossenses 1:27, Paulo escreve assim, ó: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então agora, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, agora ele, vamos dizer assim, ele nos deu o direito, ele conquistou na cruz do Calvário o direito de restaurar a imagem que foi perdida lá no Jardim do Éden. Ele restaura em nós. Por isso que Paulo vai dizer Cristo em vós, ou Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo agora ele passa a habitar dentro de nós, dentro do nosso ser, porque essa imagem ela foi restaurada, tá? No Espírito, como eu disse para você. Você pode abrir também Gálatas capítulo 4, verso 19. Eu vou começar a abrir alguns textos que Paulo ele fala sobre isso, sobre essa imagem restaurada. Não com essas palavras, mas ele deixa descrito em alguns versos que a gente tenha a interpretação que ele está falando sobre isso, tá? Gálatas 4,19, Paulo escreve assim, ó: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Olha só o que ele diz: até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Paulo ele ora para que os Efésios, ou os Efésios não, os irmãos da Galácia tivessem Cristo formado dentro deles, tá? Agora eu vou fazer uma conexão com isso que eu estou falando, com o que eu li lá de João capítulo 8, verso 31. Se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu disse no início que o discípulo carrega a imagem do seu mestre. E nem todas as pessoas são discípulos de Jesus, porque elas precisam avançar nesse processo que a gente chama dentro da Bíblia de processo da santificação, para que essa imagem seja estabelecida dentro dessa pessoa e ela possa ser um discípulo de Jesus, ele possa alcançar essa posição dentro do reino de discípulo, tá? Então muitas pessoas não conseguiram alcançar ainda, estão num processo para alcançar isso. Eu vou te dar algumas características daqui a pouco, você vai poder aplicar na tua vida aí, sobre se você está aí nesse caminho de desenvolvimento desse discípulo. Então quando Paulo fala que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos irmãos lá da Galácia, é a mesma ideia de Jesus, lá em João capítulo 8, verso 31. Se vós permanecerdes, vocês vão ser. Aqui Paulo, só para contextualizar, os irmãos da Galácia eles estavam retrocedendo na fé, estavam voltando ali para o judaísmo, né? Tinha alguns líderes ali, tinha alguns falsos líderes que estavam tentando puxar eles de volta para aquela antiga fé, ou conduzir eles lá para a lei de Moisés, para os antigos ritos. Aí Paulo ele diz que ele estava sentindo dores de parto, ou seja, Paulo tinha sofrido para que os irmãos da Galácia pudessem receber a salvação e Cristo fosse formado neles, só que ele estava retrocedendo nesse caminho. Então Paulo diz, de novo eu estou sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então significa que os crentes não nascem com a imagem de Cristo perfeitamente dentro deles. É uma construção. E essa construção ela é feita no Espírito primeiro, claro, né? E posteriormente ela é desenvolvida na alma. Isso aqui é um assunto complexo que muitas pessoas não entendem, né? Eu ainda não vi gente ensinar, pelo menos na minha igreja, nunca vi gente pregar sobre isso. Não sei se já pregaram isso aí pra você. Enquanto eu vou ali rapidinho, só ligar o ar-condicionado que tá quente, dá o teu like aí e deixa, se tu tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou rapidinho aqui, tá?
Voltei. Vamos lá. Vou pegar uma água também, que tá com sede. Vamos lá, continuando. Parei em Gálatas capítulo 4, verso 19. Paulo estava sentindo dores de parto até que Cristo fosse formado neles, né? Efésios capítulo 3, verso 16 ao 19. Se você puder abrir para me acompanhar aí. Efésios 3, do 16 ao 19. Diz assim, ó. Porque, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que, aí eu chamo a tua atenção para o verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que Paulo está dizendo no verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Aí eu faço uma pergunta. Foi-nos ensinado a nossa vida inteira que quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos Cristo dentro de nós, não é isso? Pelo menos me ensinaram que Jesus Cristo ele passa a habitar em mim no momento que eu criei nele. E tem passagens bíblicas que nos ensinam sobre isso. Paulo fala que o Espírito Santo vem habitar nos nossos corações, né? Que aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. E você vai encontrar vários textos na carta de Paulo aos Efésios, se eu não me engano, no capítulo 4, tu vai ver isso aí. Só que aqui Paulo está dizendo que ele, na verdade, isso aqui é uma oração. Se for voltar alguns versos anteriores, tu vai ver que Paulo está orando. Por essa causa, me põe de joelho. Paulo está orando. No verso 17, ele diz assim, ó. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Eu pergunto, se eu já tenho a Jesus, por que Paulo está orando para eu ter Jesus? Não é que não faz sentido? Se eu já tenho Cristo habitando dentro de mim, por que Paulo está orando para eu ter Jesus dentro do meu coração? Quando eu li esse texto aqui, eu não entendi logo de primeira, há alguns anos atrás. E eu fui pelas madrugadas perguntar ao Senhor Jesus. Nessa época eu não tinha entendimento de tricotomia humana, de espírito, alma e corpo, porque ninguém tinha me ensinado isso. Não sabia nada sobre isso. E aí eu fui orar. Fui perguntar do Senhor. Fui com um caderno, né, de madrugada, um caderno e uma caneta. E fiquei orando, perguntando ao Senhor. E aí eu ouvi o Espírito Santo falar para mim. O que ele disse para mim? Que essa palavra coração que Paulo está usando aqui, ele não é o coração natural, normal. Aqui ele está falando da alma do homem. Quer ver? Preste atenção. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Essa palavra coração se refere à alma humana. Aí eu comecei a compreender. Paulo está dizendo que nem todas as pessoas têm Cristo habitando na sua alma. Elas podem ter no seu espírito, porque elas creram. Mas elas não têm ainda Cristo habitando na sua alma. Porque para que ele habite na alma é um processo. Entendeu? Eu nem tinha compreensão na época, quando eu tive esse entendimento, eu não tinha compreensão de tricotomia humana, de espírito, de alma, eu não tinha entendimento de nada disso, só que o Espírito Santo falou isso pra mim, aí eu anotei. Dali em diante eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, porque ninguém me ensinava sobre isso, eu não tinha um conhecimento sobre isso, e aí eu cheguei à compreensão hoje, o entendimento que eu tenho já é muito mais abrangente desse assunto. Então quando Paulo está dizendo para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, é a mesma coisa que Jesus está falando lá em João capítulo 8, verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis. É uma construção que é feita na tua alma. Cristo, ele só pode ser formado na alma de uma pessoa se essa pessoa permanecer na palavra. Ela precisa permanecer até que Cristo... Eu citei vários textos aqui, por exemplo, eu usei Paulo, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então significa que nem todas as pessoas têm Cristo formado dentro delas. É um processo de construção. E pela minha, vamos colocar aqui, pouca experiência pastoral, é triste, mas eu vejo pessoas que têm anos e anos dentro da igreja e não tem Cristo formado nelas. Elas continuam do mesmo jeito que elas entraram. Tiveram algumas mudanças, né, iniciais ali, mas elas não crescem, elas não avançam, elas não evoluem, não há transformação. Uma transformação evidente que a pessoa consegue ver.
A transformação é muito pouca. Eu encontrei muitas pessoas assim ao longo do meu desenvolvimento dentro do evangelho. Até eu mesmo passei muitos anos parado antes de começar a crescer. Depois que eu comecei a entender isso aqui que eu tô te ensinando. Então tem umas pessoas que elas não têm Cristo formado dentro delas ainda, na sua alma. E eu posso dizer que essas pessoas ainda não são discípulos de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo, aí agora eu estou conectando os pontos, é ter a imagem do Senhor Jesus Cristo em mim. Então, enquanto eu não sou um discípulo, eu não tenho a imagem de Cristo, Cristo não está construído em mim, então eu não posso carregar a imagem dele. Porque essa imagem ela é formada na minha alma. E quando eu falo de alma, me refiro às faculdades da alma, sentimentos, vontade, emoções, pensamentos. Cristo precisa ser formado ali, na alma. Ele está no teu espírito, pelo Espírito Santo, mas ele precisa ser formado na tua alma. Aí você vai entender aquele texto, se não me engano é Pedro, é Paulo que fala, que nós devemos crescer à estatura completa de Cristo, a estatura de varão perfeito. Acho que já deve ter lido isso aí. A estatura de Cristo. Então, ali o texto está falando a respeito de Jesus, é Cristo ser formado na nossa alma. Tá dando para entender? Então vamos lá. Acho que isso aqui foi só uma introdução para mim chegar no ponto que eu quero falar. Olha, eu levei cerca de 40 minutos só para fazer isso aí. Só para te ver como tem assunto que a gente vai falando e vai desenvolvendo. Vocês estão entendendo? Tá tendo se tem uma dúvida aí? Ou deu para responder a pergunta do irmão que fez aqui, o que é ser um discípulo? Responde aqui no chat aí. E aí a gente vai entrar na questão de como se tornar um discípulo. E agora eu vou te dar aqui pontos chaves. Tu vai entender se tu tá se tornando um discípulo, se tu tá crescendo ou não. Vou te dar a partir de agora esse ensino, tá? Mas aí bota aqui no chat que se tu tá compreendendo, se tu tá acompanhando o raciocínio, o desenvolvimento aqui. Bota aí, eu vou esperar um pouquinho aqui. Estão todos entendendo? Ninguém falou nada, então vamos avançar. Como se tornar um discípulo de Jesus? Essa aqui é a pergunta que eu acredito que a gente precisa entender. Fiz toda uma construção para você compreender, e eu quero que você grave isso na sua cabeça, que nem todas as pessoas, e aqui eu não estou querendo diminuir ninguém, nem todas as pessoas são discípulos de Jesus. Estão num processo, até que Cristo seja formado em vós, até que Cristo seja desenvolvido. Então a gente está num processo de crescimento, e a gente precisa alcançar esse ser um discípulo. A gente precisa, para que a gente possa carregar a imagem do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Agora, ao mesmo tempo que eu vou te dar características do que é ser um discípulo, eu vou te mostrar como se tornar um discípulo pela palavra de Deus. Eu vou te dar aqui, deixa eu ver, 5 pontos, que através desses 5 pontos tu vai conseguir entender se você está avançando nesse processo de ser conformado a um discípulo de Cristo ou não, tá? Então vamos lá. Como se tornar um discípulo de Jesus? Primeiro ponto, se tu estiver anotando, anota aí, ó. Primeiro, tá? A gente já pode encontrar isso aqui no texto, permanecendo na palavra. Primeiro ponto, para que eu possa me tornar um discípulo, eu tenho que permanecer na palavra. E se eu estou permanecendo na palavra, isso significa que eu estou me conformando a um discípulo de Jesus, tá? Quando uma pessoa ela recebe, estou lendo o texto que eu escrevi, tá? A palavra de Deus, essa palavra traz consigo provações e muitos acabam desistindo no caminho. Por que Jesus está falando que aqueles que tinham crido nele precisavam permanecer na sua palavra? Porque quando essa pessoa recebe, qualquer pessoa recebe a palavra, ela vai encontrar, vamos colocar assim, tribulações e provações ao longo da sua caminhada com Deus. E muitas das vezes, quando essa pessoa se depara com isso, ela desiste. Ela não consegue continuar. Quer ver, ó? Mateus capítulo 13, se puder anotar aí, ó. Mateus 13, verso 20 e 21. Palavras de Jesus. Aqui é a parábola do semeador. Mateus 13, vai ter a parábola do semeador.
No verso 20, verso 21, diz assim, ó: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então perceba o seguinte: quando a palavra de Deus vem na vida de uma pessoa, ela traz consigo tribulações e provações. Por isso que muitas pessoas não conseguem avançar dentro do desenvolvimento de ser um discípulo. Porque quando ela começa a querer andar na palavra, muitas tribulações e provações começam a se levantar contra essa pessoa. Porque é natural, a palavra traz consigo provações. Porque Jesus deixa claro no verso 21 de Mateus 13, né? E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, essa pessoa logo se ofende. Então é a palavra que traz a provação, traz a tribulação sobre a vida dessa pessoa. Ela recebe essas provações porque a palavra gera isso nela. E aqui que está o ponto. Aqui a gente começa, vamos usar aqui um ditado, né? Aqui separa os homens dos meninos. É aqui que começa a fazer a divisão. Quem é e quem não é. Quando a tribulação começa a vir e começa a apertar o negócio, quem não é discípulo pula fora, caia fora. Quando eu falo cai fora, não é sair da igreja. Ele para de seguir Jesus. E quando eu falo para de seguir Jesus, também não é sair da igreja. Ele para de andar conforme precisa ser andado. Ele começa a querer desistir. Ele não quer mais ser santo. Ele não quer mais guardar os seus olhos, o seu coração. Ele não quer viver o que tem que ser vivido. Porque a palavra começa a trazer provação. E ele começa a enxergar que é difícil. Poxa, é tão difícil servir Jesus. Poxa, luta é provação, é guerra, é guerra, é guerra. E a pessoa começa a se ofender. E essa ofensa que eu falo não é com as pessoas. Começa a se ofender com Deus. Né? Começa a questionar por que Deus que está permitindo isso acontecer comigo. Por que eu estou passando por tanta luta? Por que é tanta guerra? E começa a questionar a Deus. Porque é normal, a palavra vai trazer isso. Quem tem tempo de evangelho sabe disso, que está andando verdadeiramente diante de Deus. A palavra traz consigo confronto, vai ser confrontado, não tem para onde correr. Queira você ou não, você vai ser confrontado por causa da palavra. A palavra ela traz isso aí sobre a pessoa. Então, como é que eu sei que eu estou me tornando discípulo? Como que eu faço para me tornar um discípulo? Permaneça na palavra. Jesus ensina que muitos se ofendem com Deus por conta das provações que a palavra traz, né? Acabei de mencionar isso aqui. Quero ser um discípulo, pastor. Como é que eu faço? Permaneça na palavra. Suporte as provações. Suporte as lutas. Não abandone Jesus. Não diminua o padrão de santidade que você está levando por causa das provações. Continue nesse padrão de santidade. E você precisa continuar avançando. Por isso que eu digo, nem todas as pessoas são discípulos de Jesus. Por quê? Porque muitos não suportam a provação. E aí separa quem é homem e quem é menino aqui. Quando ele começa a apertar, quem é menino corre fora. Sai fora, abandona, não quer saber, ele quer viver a vida dele tranquilamente, não quer luta, não quer provação. Mas quem é discípulo, permanece. É o que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem, vocês vão alcançar uma posição dentro do reino de discípulo. Então nem todas as pessoas são discípulos de Jesus, embora esteja tantos anos dentro da igreja. Não importa, pode estar 50 anos dentro da igreja. Se tu não permanece na palavra, tu não é discípulo. É o que Jesus está dizendo. Se vós permanecer, se você não permanece, você não pode abrir a boca e dizer que você é um discípulo. Porque você precisa permanecer. Isso aqui, quando eu falo permanecer, não é uma vez, é a tua vida vai ter que ser fundamentada sobre isso aqui. Permanência na palavra. Primeiro ponto. Se tu está anotando, anota aí. Quero ser um discípulo, pastor. Como é que eu sei que eu sou um discípulo? Estou permanecendo na palavra, tá? Eu poderia abrir aqui várias aplicações dentro só desse ponto aqui, mas eu não vou fazer isso, senão a gente vai perder tempo. Segundo, olha isso aqui que eu vou te mostrar uma coisa simples. Uma coisa simples que eu vou te mostrar nesse segundo ponto. Mas tem muitas pessoas que elas não percebem isso aqui. Como que eu sei que eu estou me tornando um discípulo? Ou o que precisa estar acontecendo em mim para mim estar me tornando um discípulo? Olha só, mudança na fala. O que vem a ser isso? Uma prova visível que uma pessoa está se tornando um discípulo de Jesus se evidencia na sua forma de falar. Olha só, que ponto, que coisa simples e objetiva e prática. A forma de falar. Abra a tua Bíblia aí, ou anota aí, ó, Mateus capítulo 26, verso 73. Aqui nós temos o relato de Pedro quando ele nega Jesus.
né? Mateus capítulo 26, verso 73, diz assim, ó. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. O que provou para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento de Jesus estar sendo julgado para ser crucificado, o que mostrou que Pedro era um discípulo de Jesus? A sua fala. E quando a Bíblia se refere à fala, não está falando de sotaque, porque com certeza lá naquele ajuntamento não tinha só Pedro que era galileu, ou que tinha ali sotaque da Galileia, né? Falava da maneira que Jesus falava. Pedro foi identificado como discípulo de Jesus por causa do seu modo de falar. A maneira como ele se expressava era a mesma do seu mestre, Jesus Cristo. Então ele passou 3 anos, alguns vão dizer 3 anos e meio, com o Senhor Jesus. Então os ensinos de Jesus, o modo como Jesus falava, o raciocínio, o pensamento, o modo como Jesus se expressava, estava impregnado na linguagem de Pedro. E aí quando as pessoas ouviam ele falar, notavam nele uma diferença. Embora Pedro tenha negado a Jesus, tinha abandonado depois, né? Mas a fala dele demonstrava que ele era um discípulo de Jesus. Né? O texto vai dizer: a tua fala te condena. Tu fala como ele. Como é que tu tá dizendo que não é discípulo dele? Tu é um daqueles que andava com ele. Por quê? Porque tu tá falando igual a ele. Então eu posso dizer, usando esse segundo ponto, a fala. O modo como você fala. E aqui eu vou usar outros textos para fundamentar isso aqui. Tá? Mateus capítulo 12, verso 34. Diz assim, ó. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há de abundância no coração, disso fala a boca. Tá? A boca também reflete aquilo que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio de amargura ou inveja, da boca sai palavras de ofensas e maldição. Então perceba como isso aqui faz muito sentido. A tua fala vai demonstrar se você é um discípulo de Jesus ou não. Ao longo da minha caminhada, eu já encontrei muitos crentes que já tinham ali 5 anos, 10 anos de evangelho e chamavam palavrão. Quando ele ficava irado, com raiva, ele xingava. Ou até mesmo se tornava assim um vício de linguagem. O cara chamar palavrão, xingar o outro, né? Por exemplo, peço até perdão pelo que eu vou falar aqui. Por exemplo, tinha pessoas que eu estava conversando ali e aí o cara ia chamar o outro, chamar assim: ei, viado. Não sei se você já encontrou pessoas assim. Usa esse tipo de expressão na boca dele. Então isso prova que ele não é um discípulo de Jesus. Porque se o cara é discípulo, ele vai avançar na caminhada com Cristo e o modo de falar dele vai mudar. Por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 29. Paulo escreve: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, que dê graça àqueles que a ouvem. Então percebe que a fala está ligada ao ser um discípulo. Eu acabei de usar Mateus 12, 34, que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se o coração do ser humano, do indivíduo, está cheio de pornografia, ele só vai falar sobre moralidade sexual. Se o coração dele está cheio de futebol, e eu não estou dizendo que futebol é pecado, mas quando a pessoa só vive para isso, se torna um ídolo. Se o coração dele está cheio de futebol, ele só vai falar sobre jogo, só sobre futebol. Se o coração dele está cheio de qualquer outra coisa, de dinheiro, cobiça, lascívia, a boca dele vai destilar aquilo que o coração dele está cheio. Mas se o coração dele está cheio da palavra, dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, ele vai falar aquilo que está na palavra. Era o que aconteceu com Pedro. Embora Pedro tenha negado Jesus, o coração dele, a vida dele estava cheio dos ensinos do Senhor Jesus. Que quando ele falava, as pessoas notavam diferença na fala dele. Entendeu? Então como é que eu sei que eu estou sendo um discípulo de Jesus? A minha fala, o meu modo de falar, os assuntos que eu falo. Quais são as coisas que mais ocupam a minha boca? Quais são os assuntos que eu mais me ocupo de falar? É da novela? É do Big Brother que tá rolando aí? É do futebol? É da Copa do Mundo que tá chegando aí? Que vai passar esse ano, né? O que é? O que a minha boca tá falando mais? Se a minha boca tá falando mais da palavra de Deus, então significa que eu estou ligado ali, ó, em Cristo. Você pode achar que isso é uma coisa pequena, que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. A Bíblia diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Terceiro ponto, aí tu pode anotar aí. Como que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus ou que eu estou me tornando um discípulo de Jesus? Eu preciso produzir fruto. Precisa ser visível a produção desse fruto na minha vida, tá?
Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Isso aqui são palavras de Jesus. Isso aqui é muito claro, tá? João 15, 8 diz: Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma pessoa que não produz fruto, ela não é discípulo de Cristo. Perceba que tem textos chaves que eu estou citando aqui, ó, que trazem claramente, que mostram claramente uma pessoa que é um discípulo de Jesus. Vou repetir o texto, João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então eu só me torno um discípulo se eu produzo fruto. Conforme eu vou produzindo fruto, eu vou me tornando discípulo de Cristo. Então aquele que não produz fruto não é discípulo de Cristo. Que tipo de fruto é esse que Jesus está se referindo? Nós temos dois tipos de frutos que a Bíblia fala. Nós temos Gálatas capítulo 5, verso 22. Se quiser anotar, tu anota. Esse é o primeiro tipo de fruto que todo discípulo precisa produzir. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São 9 características do fruto, porque o texto fala o fruto, não fala os frutos. É o fruto. Aqui está falando do caráter de Jesus na nossa vida. Então o discípulo que não tem nenhum desses frutos na sua vida, ele não é discípulo. A pessoa que não tem nenhum desses frutos na vida dele, o cristão, o crente que não tem nenhum fruto desse na sua vida, ele não é discípulo de Jesus. Ah, pastor, mas eu faço parte da igreja, eu canto, eu toco, eu danço, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é. Não interessa o quanto que tu faz para Jesus. O que importa é o quanto que tu se parece com ele. Vou até abrir um negócio sério, só dentro desse ponto aqui, ó. Pega a tua Bíblia, abre comigo aí João capítulo 15. Olha que negócio sério aqui, ó. João 15. Se puder abrir, abre comigo aí, João 15. Olha o que Jesus vai dizer, verso 1 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara ou todo ramo em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, e se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Agora percebe que Jesus vai desenvolvendo. Ó. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Ele está repetindo, fruto, tem que dar fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Verso 6. Aqui vem a sentença daquele que não dá fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Aqui Jesus está falando do inferno. Se uma pessoa, um cristão que se diz crente, não produz fruto, ele vai ser cortado e vai ser lançado fora, ele vai ser rejeitado pelo Senhor Jesus. Se eu não me engano, tem uma parábola em Lucas, se eu não me engano, acho que é o capítulo 13 de Lucas, se não me falha a memória. Ali fala de uma parábola onde tinha um homem que ele tinha uma vinha, e tinha uma planta ali. Eu não lembro qual é o nome da árvore que é citada lá, que está lá naquela terra. E aí a pessoa que estava lá, que era, vamos colocar aqui, o agricultor ou o vinhateiro, ele ia lá naquela árvore para ver se tinha fruto e não encontrava fruto. Aí o texto vai dizer que foi dito para aquele homem, né? Arranca essa árvore da terra, porque ela está ocupando espaço inutilmente, porque ela não está produzindo fruto. Aí o rapaz que estava responsável lá, né, disse assim: não, senhor, deixa ela ficar mais um ano, eu vou estercar, vou regar, se ela não produzir fruto, aí a gente arranca. Ali está falando de pessoas. Toda vez que você encontra árvore na Bíblia, se fala de pessoas. Por exemplo, tu vai pegar lá Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz: porque ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria. É uma pessoa que o Salmo está falando. Em Lucas, se eu não me engano é o 13, também ele está se referindo a pessoas. Quando Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos são pessoas. Se essas pessoas não produzirem fruto, elas serão cortadas. Então produzir fruto é uma questão de sobrevivência. Se você não produz fruto, você vai ser cortado. Você não é um discípulo de Jesus se você não produz fruto. E se você não produzir fruto, continuar sem produzir, continuar estéril, você vai ser cortado. Olha só, começa a falar, começa a pipocar um monte de texto bíblico. Abre a tua Bíblia comigo, 2 Pedro. Vou desenvolver o que está vindo na minha mente aqui. Vou te mostrar um negócio aqui, ó. Como isso aqui tem tudo a ver com salvação. Porque tem gente que diz assim: aceitei Jesus, está tudo certo, não preciso fazer mais nada, só ir pro culto e tal, dar glória a Deus, aleluia, cantar, rodar, rodopiar e tá tudo certo, não preciso fazer mais nada.
Vou te mostrar aqui na Bíblia. Abre aí, 2 Pedro. Se eu achar o livro aqui, né, meu amigo? Cadê? 2 Pedro, capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 1. Eu vou te mostrar um negócio sério. Aí tu vai pegar, tu vai ver que todos esses ensinos aqui que eu tô falando, parece que vão se juntando. Quando Jesus fala que será cortado, será lançado fora, a mesma coisa tu encontra em Lucas 13, tu vai encontrar aqui também em Pedro. Verso 5, pega aí, ó, 2 Pedro capítulo 1, verso 5, vou ler bem rápido, olha só o que diz o texto. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Agora olha o verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem não tem fruto não entra no reino de Deus, não vai ser salvo. Olha que negócio doido. Que a gente trata que o fruto é fruto. Produz aí com o tempo. Não, se você não produz fruto, você é cortado. Percebe que eu peguei lá de João capítulo 8, verso 31, estou te trazendo aqui, ó, caminhando, fazendo todo um desenvolvimento para te entender. Olha onde a gente está chegando. Ser discípulo é produzir fruto. Como é que eu me torno um discípulo? Produzindo fruto. Se eu não produzo fruto, eu vou ser cortado. Se eu não produzo fruto, Pedro vai dizer, eu sou cego. Tem uma pessoa perguntando aqui, ó. Pastor, em Gálatas, qual é o capítulo? Gálatas 5:22. Fala dos frutos do Espírito. Eu falei para vocês que tem 2 tipos de frutos. 2 tipos de frutos que nós precisamos produzir. Esse é o primeiro fruto que eu tô falando para ti. É o de Gálatas 5:22. 2 Pedro capítulo 1, verso 5 até o 11. Se eu não me engano, é Lucas capítulo 13, fala da figueira. Aqui, esse fruto é o caráter. João capítulo 15 é o caráter, tá? É o caráter. Mas não é só esse tipo de fruto que existe na Bíblia. Existe o fruto também que é ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar para João capítulo 15. Eu vou te mostrar um negócio lá. Vamos lá, João capítulo 15. Verso 16. João 15, 16. Diz assim, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Esse fruto aqui, ele se refere não somente a caráter, mas fruto dentro do ministério. Quando eu falo ministério, é ganhar almas, vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então, aquela pessoa que não produz fruto, ou seja, não ganha almas, não evangeliza, não prega o evangelho, não fala das boas novas, essa pessoa ela é infrutífera no reino de Deus. Então você precisa produzir esses 2 tipos de frutos. O caráter, na sua vida, que é o primeiro fruto que você tem que produzir. Porque se você não tem esse fruto, esse primeiro fruto que é o caráter, você não vai conseguir produzir almas, você não vai conseguir ganhar almas, você não vai conseguir fazer a obra do Senhor Jesus Cristo de maneira correta. Tem pessoas que fazem a obra do Senhor sem produzir o fruto do caráter. Só que ele vai ter um problema aqui na frente. Quando ele começa a produzir sem ter o caráter, o fruto aqui, que é o ganhar almas, que é pregar o evangelho, ele vira um mercenário. Aí por isso que tu vai ver aí na mídia, o cara cobra 10, 15 mil, 30 mil para pregar. Aí tu vê a cantora cobrando 50 mil para pregar. Por que ela tá cobrando? Por que ela tá fazendo isso? Porque ela não tem o fruto. O primeiro fruto aqui, que é a benignidade, que é a bondade, é a mansidão, é o amor, é a misericórdia. Como ela não tem, ele não tem esse fruto aqui, ele vai cobrar aqui, ele se torna ganancioso. Aí você vai entender, eu tô lembrando de um monte de texto bíblico. Filipenses, vamos lá. Isso aqui não tá nem planejado, eu vou falando e o Espírito Santo vai me lembrando de um monte de texto aqui. Por isso que é bom tu ler bastante a Bíblia, que aí quando tu começa a pregar, o Espírito Santo vai te abrindo aí coisa que nunca tu pregou. Filipenses capítulo 1, verso 15. Anota aí também. Olha só, eu vou fazer uma conexão com o que eu estou ensinando aqui, ó. Filipenses 1,15.
Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. O que Paulo está dizendo? Ele está falando que existem pessoas que estão pregando o evangelho, estão anunciando Cristo, não com um sentimento puro, porque realmente eles querem ganhar almas, mas por inveja, por contenção, porque eles visam ganhar alguma coisa dentro do reino. Eles visam alcançar, vamos colocar aqui no nosso tempo contemporâneo, status, posição, dinheiro, fama, seguidor, quer ser conhecido, quer viajar, quer ir para cá, quer ir para lá. Então o que motiva ele a ir pregar o evangelho não é Cristo, é o que ele pode ganhar em cima disso aí. Por que que essas pessoas elas têm isso? Porque elas não produziram o primeiro fruto de Gálatas 5:22. Não deu tempo para elas produzir. Ou elas não se empenharam em desenvolver isso aí. Como elas não se empenharam, por isso que Pedro vai dizer, eu citei lá, 2 Pedro capítulo 1, verso 5, né? Diligentemente nós precisamos desenvolver isso. Ele vai dizer, se em vós houver e aumentar essas coisas, vocês não ficarão estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem pessoas que elas estão estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Elas pregam, elas cantam, elas fazem o que fazem, mas elas não têm o fruto, elas não têm o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agora eu faço conexão com João capítulo 8, verso 32. O conhecimento que eu te falei lá no início é um conhecimento por relacionamento. Então tem pessoas que não têm o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eles conhecem a palavra, a letra, prega, ensina, mas ele não tem o conhecimento verdadeiro, que é um conhecimento que vem por meio de relacionamento. E esse conhecimento se evidencia na vida dele pelo caráter. Olha que negócio doido. São dois tipos de fruto que nós somos chamados para dar. O caráter, que é Cristo em nós, a esperança da glória. O caráter de Jesus na minha alma, tá? No meu corpo, através das minhas atitudes. A minha alma, a transformação, a minha transformação pessoal é o fruto. Mas também o ganhar almas, vidas. Se você não produz o fruto de Gálatas 5:22, o caráter em você não vai produzir o fruto de ganhar almas, porque você não vai ser compelido pela compaixão pelas almas que estão se perdendo. Você não vai chorar por pecadores, você não vai interceder por pecadores, você não vai. Porque você não tem o fruto, porque lembra, vamos voltar lá para Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito vou citar de qual aqui, longanimidade, benignidade, amor. São os frutos de Gálatas 5:22. Tá aqui, mas o fruto do Espírito é caridade. Aqui está caridade nessa versão. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Percebe que todos esses frutos aqui, são frutos que são dados no trato com o teu próximo. Por exemplo, uma pessoa que ela é caridosa, essa caridade é para com ela? Não. É com o próximo. Percebe que aqui, a lista de Gálatas 5:22, esse fruto se refere a atitudes que eu tenho com o meu próximo. Então, se eu sou uma pessoa caridosa, então é porque eu amo o meu próximo. Eu vou fazer, caridade para com ele, vou ser bom para com ele. Gozo, aqui fala de alegria, uma pessoa feliz, né? Paz, aqui tem a ver contigo. Longanimidade é para com o próximo. Benignidade é para com o próximo. Bondade é para com o próximo. Fé já é no teu relacionamento com Deus. Mansidão é uma condição. Temperança, a pessoa equilibrada no tratamento com as pessoas. Então, se eu não tenho isso aqui com o meu próximo, eu não vou ganhar almas. Não é porque eu não posso, mas porque eu não vou ter o amor genuíno, verdadeiro para querer buscar as almas. Deu para entender? Só desse terceiro ponto aí eu abri tudo isso aí. Quarto, eu acredito que eu já devo ter falado dentro dessa explicação, mas vamos só citar aqui. Tu pode anotar aí, Quarta coisa que eu devo ter, o que eu preciso lutar para desenvolver, para me tornar um discípulo. Amor sacrificial. João capítulo 13, verso 35. Diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor para com o próximo é uma prova de que eu sou um discípulo, de que eu estou me tornando um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O amor do discípulo, ele não é emocional, ele é sacrificial, não é seletivo, é cristocêntrico, não é discurso, é prática. Então, o quarto ponto que eu preciso ter ou desenvolver para me tornar um discípulo, ou se eu estou crescendo para ser um discípulo de Jesus, é o amor sacrificial.
Ou seja, é você amar o seu irmão ainda que sugere custos a você. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem simples de amor sacrificial. É quando o teu irmão te fere e você perdoa ele. Mesmo que você esteja com a razão. Você decide perdoá-lo, mesmo que você esteja certo dentro da situação, mas você perdoa porque você entende que você precisa fazer isso por causa da palavra de Deus que te ensina. Então você está sacrificando a tua razão, o teu direito pelo teu próximo. Ou até mesmo posso entrar no ponto do financeiro. Você sacrifica, você pega o seu dinheiro, o seu recurso e ajuda aquele que está precisando. Você dá uma oferta na vida do irmão. É sacrifício também. Pelo próximo. E dentro dessa linha de raciocínio, de pensamento, você pode desenvolver todo esse ensino que eu estou te dando aqui, do quarto ponto. Vamos lá, quinto. E a gente encerra o nosso estudo aqui. Já deu 1 hora já de coisa, né? 1 hora já. Quinto, renunciar a si mesmo. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder por amor de mim, esse a achará. O discípulo, ele abre mão do seu governo próprio, não vive mais para satisfazer a sua carne, submete a sua vontade a Cristo. Então esses são os 5 pontos que preciso estar operando em minha vida para que eu seja um discípulo de Jesus. Renunciar a si mesmo. Quando eu falo renunciar a si mesmo, vou só dar uma explicação sobre esse ponto aqui. Quando se fala de renunciar a si mesmo, não estou falando somente de renúncia de pecado. Não estou falando só sobre isso. Porque tem muitas pessoas que quando lêem esse texto, eles entendem, realmente eu tenho que negar a mim mesmo porque viver na prática do pecado é errado. Eu entendo isso. Mas não é só isso. Esse é o primeiro nível de renúncia que uma pessoa precisa ter. É pecado, normal, isso aí é normal, todo mundo vai ter que renunciar aí no início. Mas esse aí é o nível mais baixo de renúncia. Tem outros níveis mais elevados de renúncia que uma pessoa precisa fazer. Que tipo de renúncia são esses? Renunciar ao teu direito, renunciar ao a tua posição, ao teu conforto. São coisas que você vai ter que renunciar que necessariamente não são pecado. Mas você vai ter que renunciar por Cristo. Você vai ter que se doar por Cristo. Então aqui a gente já não está trabalhando dentro do campo do pecado, mas estamos trabalhando dentro da renúncia, do ego, do orgulho, do conforto. Você está conseguindo entender? Então é isso. Vou encerrar por aqui, já deu 1 hora de live. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Você entendeu? Se você tiver, você pode fazer aí eu vou tentar responder. E aí a gente encerra. Se você não deu teu like, eu vou te convidar a dar o teu like. Se você não é inscrito, tá assistindo aí, se inscreve. Tem alguma dúvida? Vou esperar aqui um pouquinho. Se você tiver, você pode estar falando aí. Tem uma... pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Me ajude. Para você alcançar o batismo, jejum, oração. E você vai ter que ser fundamentado na fé para receber esse batismo. Tem muitas pessoas que não conseguem ser batizadas porque não tem fé. Ou não acreditam, ou até mesmo não são ensinados. Eu tenho muitos vídeos que eu falo sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo, como que você desenvolve isso aí. Vou falar em línguas, né? Para mim isso aí já é simples, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade. Vocês entenderam? O estudo, o ensino? Tem uma pergunta aqui, ó. Pastor, pedir perdão é um fruto? Sim. É benignidade. É fruto. Isso aí é consequência de uma vida com Cristo. Perdão. Na verdade é um mandamento, não é fruto, não posso nem... Ele faz parte, pode ser que seja um fruto, mas é um mandamento.
Tem aqui, ó. O Pastor Céu faz uma live sobre ligação de alma. Vou fazer um estudo sobre isso e eu trago. Eu queria fazer um estudo com vocês sobre o espírito de Jezabel. Mas eu tenho um estudo já feito, só que eu tenho que encontrar tempo para fazer isso aí. Vocês entenderam? Tem mais alguma dúvida? Anota, guarda isso aí, aplica a tua vida. Vai te ajudar muito, tá? Esperar mais um pouquinho aqui. Se você quiser me abençoar aí, então a minha chave Pix tá lá em cima lá. Pode mandar qualquer valor, já me ajuda. Eu tava querendo falar sobre, desde lá do início, né, que eu falei pra vocês que eu ia ensinar, o pecado original, a queda, mas todas as vezes que eu quero fazer isso, o Senhor, o Espírito Santo me dirige a outro tipo de estudo. Então, enquanto ele não me direcionar para me fazer lá, esse outro tipo, né, pegar lá do início, eu vou ficar trazendo o que ele tá me colocando para ensinar, tá bom? A Aline, né? Poderia falar novamente as passagens citadas, rapaz, é muita passagem, ó. Tu vai ter que assistir de novo pra ver aí. Tem muita passagem. Por isso que era pra ter anotado quando eu tava falando. Porque eu vou ter que fazer um negócio aqui depois, aqui, ó. Por isso que eu já vou encerrar aqui. Pastor, a vida na carne da maioria dos irmãos me afetam grandemente. Não que também não esteja na carne, mas como lidar com isso para podermos congregar? Rapaz, isso aí não tem como tu mudar não. Você vai ter que aprender a lidar com isso aí. Com o tempo tu aprende. Eu tive que aprender a lidar com isso, porque quem é pastor, quem é líder sabe. Rapaz, às vezes o cara fala mal de ti pelas costas, tu tem que falar com o cara, tu tem que perdoar. Isso aí com o tempo tu aprende. Isso aí tu não desenvolve da noite pro dia. Mas tu vai ter que entender que tu precisa perdoar. Amém, meus irmãos? Vocês gostaram do estudo? Foi bom pra vocês? Vocês foram abençoados? Consegui ajudar vocês? Então é isso. Sexta-feira a gente vai estar fazendo uma outra live. Se eu conseguir fazer outras lives ao longo da semana, eu vou estar avisando vocês lá na aba comunidade, né? Eu vou estar mandando. E aí eu vou estar avisando vocês e a gente vai estar fazendo as lives aí ao longo da semana. Tá bom? Espero ter abençoado a vida de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, é muito importante. Se você ainda não deu teu like, deixa o teu like. Também aqui é muito importante. Essa live vai ficar salva numa playlist, tu pode estar assistindo ela depois, né? É para abençoar a tua vida. Compartilhar o conhecimento que o Senhor me deu, a sabedoria que o Senhor me deu, para te ajudar e fazer você crescer. Eu acredito que isso aqui deve te ajudar bastante. Novamente, se tu quiser me abençoar, chave Pix tá ali em cima, tá fixado, pode mandar. Se não quiser, não tem nenhum problema, né? Tô aqui para abençoar a vida de vocês. Amém? Vamos encerrar? Peraí, rapidinho, a gente vai fazer uma oração. Vamos lá, vamos fazer uma oração? Fecha os teus olhos aí, ou abre a tua mão assim. E a gente vai fazer uma oração bem rapidinho. Eu vou fazer um negócio que eu tô sentindo aqui. Tem pessoas aqui que não são batizadas com o Espírito, né? Tem pessoas que não são batizadas no Espírito Santo aí? Responde aqui no chat aqui. Vou esperar tu responder rapidamente. Você que não é batizado, deixa aqui no chat aqui. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo, não falo em línguas. Eu vou orar por você, pelo teu batismo agora. Fazer uma oração rápida, curta, e orar em línguas aqui com você. Tem alguém? Se não tiver, a gente só ora normal e encerra. Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo?
Todos são batizados com o Espírito Santo, então? Então, bora encerrar. É só uma pessoa que tem que não é batizado com o Espírito? Só a Rosemary Rodrigues. É a Rose Rodrigues, é? 2 pessoas. É Rossi, né? É Rose. Tá, 2 pessoas. Vamos fazer o seguinte. Vou te dar uma dica aqui sobre o batismo no Espírito Santo. A maior dificuldade das pessoas com relação ao batismo com o Espírito Santo é que elas travam na hora de falar as línguas, tá? Como que as línguas vêm para você? Ela vem na tua mente. Vão vir na tua mente palavras. E tudo que você precisa fazer é falar. Só isso. Foi assim que foi comigo. Quando você começar a falar as línguas, o Espírito Santo vai estar te batizando e ele vai te dar um vocabulário e tu vai começar a falar. Não tenha medo, é uma coisa simples, tá? Lá em Atos capítulo 2, verso 4, né, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então você só vai falar. As línguas vão vir na tua mente e você vai falar em línguas. É simples, né? Eu falo simples, mas para você pode ser meio difícil. Eu vou orar por você, fazer uma oração simples. E aí você começa a falar em línguas, tá? Você precisa ter fé, precisa crer. Eu vou orar daqui, ministrar daqui sobre você e você vai falar em línguas. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, Pai Santo, te damos graças por esse ensino, por esse estudo. Quero te apresentar a vida dessas pessoas que estão aqui online, Pai. Senhor, eu te peço que esse estudo, esse ensino, possa ficar gravado nos corações. Que nós possamos, segundo a tua graça e a tua misericórdia, ser um discípulo seu, desenvolver os frutos do teu Espírito, o fruto do teu Espírito, possamos dar frutos tanto para nós, quanto para o teu ministério, para a tua obra, ganhando almas. Pai, eu quero te apresentar a vida dessas pessoas que ainda não são batizadas no Espírito, que anseiam pelo batismo no Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, visita a vida dessas pessoas, essas que ainda não foram batizadas, aqueles que já foram, que precisam, que querem um renovo. Toca a vida deles agora, Pai. Traz, Senhor, as línguas na mente, que o Senhor possa colocar agora as línguas dentro da mente dessas pessoas. Senhor, que o Senhor possa capacitá-las a falar em línguas agora, e elas possam, Senhor Jesus, liberar as línguas sobrenaturais que o Senhor disponibilizou para a tua igreja. Que o teu Espírito toque agora, que elas comecem a sentir algo no corpo delas, na mente delas, Senhor. Que elas comecem a sentir o toque do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, eu te peço, visita a vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Que as línguas comecem a vir na mente dessas pessoas que ainda não são batizadas, ainda que seja uma palavrinha. Senhor, dá elas força, graça, Senhor, para que elas possam falar e liberar essas línguas, Senhor. Elas possam, Senhor Jesus, liberar as línguas para que elas possam receber o poder, a virtude do teu Espírito sobre elas. Eu ministro sobre elas, Pai, o batismo do teu Espírito. Eu sei que tu podes, Espírito Santo, tocar essa pessoa onde ela está, não importa a distância. Senhor, não existe distância para ti, o Senhor pode visitar essa pessoa agora. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, toca na vida dessa pessoa. Batiza essa pessoa com o Espírito. Faz ela falar em mistérios, Pai, em línguas, que essas línguas possam ser colocadas agora na mente dela. Que ela possa, Senhor, abrir a sua boca e falar em mistérios, em nome de Jesus. Então, pela fé, você que já é batizado com o Espírito, você que está aí, que ainda não é batizado, se as línguas vieram na tua mente, começa a falar em línguas agora. Pastor, como é que eu falo? As palavras devem estar já na tua mente. Então você vai começar a falar.
São palavras mais ou menos como essa. Por exemplo, eu vou começar a falar em línguas aqui para você ver como é simples, ó. Rasai kopo shiti ambar site le arpasete le koya tele ambardere zrade sokoya rabase katai arme comparasite le resida artele arpare zurte castale armenegandoro presia casoro rosaya campere l'armane comparasite le vedegar sitoro sotoro cotele vedegar sitoro sitele catio rakasaya recosoyo rocosoyo rabadagadile zrama campere sitili resitolo kotoyo romene canturo zrate stele catio rosite capai siteo koyambageya zrete stolo rasodo rakasite le capara sereve de gandara sitolo vodea brasite castolor mene cambo zret skretele vedegarasio. Se as línguas estão na tua mente, começa a falar aí agora. Começa a falar em línguas. Começa a falar as línguas que podem estar vindo na tua mente agora. Ainda que seja uma palavra. É uma palavra, pastor. Fale essas línguas. Resetekatia, ramanakatara, sitelevedegara, sitorosotoro, kotelekatia, armenegandra, preseteca, prasido, tostoyo, larpare, erpele, arpare, sido, compor, zrane, compe, zridi, castulo, reca, sateia, pai, chitolo, toyo, romedegandra, zridi, arpar, sitele, cantoro, sotolo, yorobedegara, sitoro, zrete, stele, ambar, se, coro, sotoyo, rasaya, recostide, zrane, comporo, sotolo, yorobedegatere. Tô sentindo minha costa pegar fogo. Rasatakatele vedegara sitoro sotoyo romene cambo rositele. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa simples. Ele não vai te dar uma coisa tão complexa que tu não vai conseguir. Tu precisa ter fé. Você precisa ter fé. Amém, meus irmãos? Vou ver se eu faço outro dia uma live só pra gente falar sobre o batismo no Espírito Santo, ministrar o batismo. Já teve pessoas que mandaram mensagem para mim que foram batizadas através de vídeos que eu já ensinei, o modo como eu falei, conseguiram receber o batismo no Espírito Santo. É muito importante você ser batizado. Amém, meu irmão? Eu vou encerrar aqui a live. Tenho outra coisa para resolver aqui agora. Espero ter abençoado a tua vida. Espero ter te ajudado. Amém? Até o nosso próximo discipulado aí. Se essa semana eu for fazer alguma live, eu vou estar avisando vocês, tá? Trazer alguns estudos, ter mais lives mais vezes, né? Tá mais perto de vocês, ensinar vocês. Amém? Muito obrigado pela tua audiência, pelo teu tempo, né? Por ter disponibilizado tua 1 hora, quase 1h30 aqui comigo. Muito feliz, muito obrigado, né? Pela tua confiança. Que Deus te abençoe nesse dia, abençoe a tua família, teus filhos. Abençoado seja a tua casa, né? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Deixa o teu like, não se esquece, se inscreve, né? Compartilha essa live com alguém, quem sabe pode ajudar. Se você quiser me abençoar, a chave Pix tá aí, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até nossa próxima live. Deus abençoe.